Alô? Não, não está funcionando, não. Já tá ligado. Alô, alô? Sei também deu uma... Agora sim. Também tá. Não, mas eu... vou usar na mão, melhor. Se eu precisar... obrigado. Oi. Deixa eu só colocar o tempo para ter um controle. Primeiramente, né, boa tarde a todos. De novo, eu estou sendo convidado aí para participar de mais um evento da NAVE, né, Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual, e me sinto muito honrado pelo convite, porque esse convite ele é regado a uma grande amizade que eu fiz com o Dr. Adalberto, quando, há mais ou menos 2 anos atrás, nós cursamos juntos ali no Mosteiro de São Bento, né, o curso voltado à religião comparada, né, e foi amizade à primeira vista, né. A gente percebeu que tínhamos afinidades em diversos assuntos e, obviamente, é uma prova que a amizade produz algo belo, né? Estamos aqui como produto dessa amizade, isso é muito importante. Agradecer, além do convite também do NAVE, agradecer a presença do público, né? O público é ponto essencial em qualquer palestra. Vocês poderiam estar fazendo outras coisas, né? No entanto, algum tipo de interesse moveu a inteligência de vocês, né? E vocês vieram, de certa forma, né, buscar cada vez mais conhecimento, né? Agradecer também aos palestrantes, né? Agradecer o Dr. Rodolfo, né, pela presença ilustre, acabei de conhecê-lo. Ele também vai tratar aqui um tema muito importante, que é um tema voltado ao aborto, né, que é uma questão que também está em voga aí no mundo contemporâneo. E agradecer também ao professor Sérgio, né? O professor Sérgio tem uma amizade também desde sempre, desde muito tempo, e ele também é um grande mestre que eu tenho em relação à filosofia. É uma pena, vocês não têm noção, é uma pena ele não ter vindo, porque o tema que ele ia tratar era um tema crucial. No entanto, olhando sempre pelo lado positivo, né, nós vamos ter aí mais tempo de tratar as outras questões. O tema que eu vou tratar foi apresentado pelo Dr. Adalberto como ideologia de gênero, né? No entanto, se vocês conversarem com todas as pessoas, né, que são favoráveis à questão do gênero, eles não vão gostar muito da palavra ideologia colada à palavra gênero, né? E isso, obviamente, tem uma resposta, né? O que seria ideologia, né? Ideologia, ao contrário do que o senso comum acha, não é algo bom, né? Ideologia seria, mais ou menos, um conjunto de ideias que se apoia numa premissa falsa, ou seja, numa ideia central que não tem qualquer relação com a realidade, e em cima dessa premissa é construída um castelo lógico, né, que visa mascarar a realidade. Então, ideologia seria um conjunto de ideias que tem como objetivo mascarar a realidade. A ideologia seria mais ou menos como uma espécie de tela que fica entre o observador e a realidade. Então, ao invés de você estar enxergando a realidade, você está enxergando o conjunto de ideias que foi criado por alguém com algum tipo de má intenção. Então, é óbvio que os adeptos à questão do gênero não vão gostar que o nome ideologia esteja colado a ele. No entanto, quando você começa a estudar a questão do gênero e busca rastrear, né, as suas raízes, né, fazer o rastreamento dessa ideia principal, você se assusta de cara. Por quê? 3 pontos são fundamentais para compreender o gênero, né? O primeiro ponto é esse: o gênero é sim uma ideologia. É uma espécie de engodo que fica entre o observador e a realidade, né? O segundo ponto, né? A ideologia representa também uma estratégia muito perspicaz que visa atacar
o que é verdadeiro, né? O que é a verdade, o que é aquilo que os nossos olhos conseguem ver, né? E, obviamente, quando a gente fala que a ideologia de gênero visa atacar a verdade, naturalmente nós estamos afirmando que a ideologia de gênero ataca a civilização ocidental. A nossa civilização ela é toda calcada na verdade, que é representada basicamente, né, em 3 pilares. A filosofia, que vem desde os gregos, a religião cristã, né, que é a base da nossa cultura, e a ciência, né? Esses 3 pilares que formam a base da nossa sociedade, esses 3 pilares são atacados gradativamente por várias ideias, e o gênero é mais uma estratégia de ataque a essa verdade, ou a esses 3 pilares. Não sei se vocês estão me compreendendo, né? E o terceiro ponto, terceiro e último sobre a questão do gênero, é que acontece um fenômeno muito interessante na questão do gênero. Quanto mais o gênero é discutido na trama social, nas relações sociais e nas instituições, menos as pessoas sabem o que é gênero. Olha que coisa impressionante. O gênero é um termo autocamuflável, né? Quando você discute muito gênero, você está discutindo de tudo, menos sobre o próprio gênero, né? É um engodo mesmo, a gente vai entender isso durante a palestra, é uma ideia em engodo que se autocamufla a todo tempo. Então, toda vez que você acha que você está falando sobre gênero, na verdade, você está falando de outra coisa, e gênero é uma outra coisa completamente diferente, né? Então, o gênero ele avança e entra nas relações sociais mediante o desconhecimento do grande público. E é aqui que está o objetivo da nossa palestra. O objetivo da nossa palestra é, primeiro, tentar provar que esses 3 pontos são verdadeiros, que eu acabei de listar, e segundo, aumentar o nosso conhecimento real sobre o que é gênero, né? É um tema que aparece no programa da Fátima Bernardes, é um tema que aparece no Fantástico, é um tema que aparece na grande mídia, e às vezes as pessoas não sabem nem do que se trata. Então, nosso objetivo vai ser esse, entender realmente o que é gênero, tá ok? Como nós vamos fazer isso, né? Toda questão relativa à ideologia do gênero, ela é um discurso montado em 4 frentes. Existe um aval sociológico para dizer o que é gênero, ou seja, existem sociólogos por trás da ideia de gênero, criadores também da ideia de gênero. Existe também um movimento político em relação ao gênero, que nós vamos ver já já, que é ilustrado esse movimento político pelas ideias dos grupos feministas. Terceiro, o gênero é um dispositivo, uma palavra, né, que acessa a nossa imaginação, e ele foi criado por um psicólogo há muito tempo atrás, que é o Dr. John Money, que já vamos falar dele. E um quarto ponto, que o gênero se baseia, é a base filosófica. Então, nós vamos tentar aqui também fazer um rastreio da ideia de gênero pela filosofia. Eu não sei se eu fui claro. Então, nós vamos trabalhar aqui 4 pontos. A sociologia, para explicar o que é o gênero, a política através dos movimentos feministas, que vai nos explicar também o que é o gênero, o dispositivo linguístico, da onde que surgiu essa palavra gênero, que toda hora nós escutamos, e, por último, a base filosófica do gênero, né? Ou seja, quais são as filosofias que estão por trás do gênero. Então, o nosso discurso vai trilhar nesses 4 caminhos. Está claro? Pois bem, o primeiro ponto, como eu falei, tem a ver com a questão da sociologia, né? O que é a sociologia? A sociologia é uma ciência que foi criada há mais ou menos 2 séculos atrás, que tem como objetivo estudar as transformações sociais, né? Então, qualquer transformação que ocorre na sociedade, nós vamos ter um sociólogo para compreender essa transformação. No entanto, a maior parte dos sociólogos, eles não se limitam apenas a compreender as transformações sociais. Muitos deles propõem também mudanças na sociedade, visando a melhoria da sociedade, a busca de um mundo melhor e etc., né? Então, a sociologia ela também propõe mudanças nesse sentido. Então, o que acontece? Se você rastrear a ideia de gênero, você vai encontrar, desde a década de 50, um movimento social vindo das grandes fundações norte-americanas
que foram fundadas por conta do, podemos dizer assim, o desenvolvimento econômico norte-americano. O que acontece? Os Estados Unidos, há muito tempo atrás, ele se desenvolveu muito economicamente, e isso deu margem à criação de várias fundações que tinham como objetivo ter ações e atividades beneméritas para a melhoria do mundo. Então, por vezes, essas fundações, como a Rockefeller, depois a Fundação Ford, e por aí vai, não é o nosso tema aqui, né? Essas fundações, o que elas fizeram? Elas contratavam vários intelectuais para pensarem melhor a sociedade. E aí, em um desses encontros, houve o vínculo entre uma dessas fundações, que é a Fundação Rockefeller, com um grande sociólogo que viveu algum tempo atrás, chamado Kingsley Davis, né? Esse sociólogo ele é crucial para entendermos a questão do gênero. O que acontece? Uma das medidas das fundações para a melhoria do mundo, para a melhoria das sociedades, para a melhoria da civilização ocidental, foi perceber que o homem depende do mundo. Então, essas fundações começaram a criar estratégias de controle populacional, visto que o grande avanço do número das pessoas, né, e dos nascimentos, de certa forma, comprometeria aquilo que o mundo pode nos dar. Então, essas fundações passaram a ter como objetivo principal o controle populacional. Então, graças à ajuda de vários sociólogos, inclusive do Kingsley Davis, essas fundações começaram a apostar e investir muito alto em estratégias abortivas, que é a questão do aborto que o professor vai falar já já, métodos contraceptivos, ou seja, todas as estratégias possíveis para o controle populacional. E aí é que entra a questão relativa ao gênero. O sociólogo Kingsley Davis, numa reunião que ele teve com Rockefeller, ele colocou as cartas na mesa e disse o seguinte: olha só, o controle populacional não vai vir da maneira eficaz do jeito que vocês estão promovendo. Porque por mais que você faça propaganda do aborto, dos métodos anticonceptivos, o que acontece é o seguinte: se um casal quiser ter filho, ele não vai abortar, não vai usar qualquer tipo de método e vai ter um filho de qualquer forma. Então, qual vai ser a proposta desse sociólogo Kingsley Davis? Ele vai dizer o seguinte: devemos modificar a consciência das pessoas e alterar a questão e o objetivo das pessoas de querer formar uma família. Então, Kingsley Davis vai propor o seguinte: se conseguirmos entrar na consciência das pessoas e alterar a ideia de complementariedade entre o homem e a mulher, aí sim nós não vamos ter vários filhos. E aí vamos ter um controle eficaz, né, da dimensão populacional. Então, Kingsley Davis passa uma ideia para essas fundações de controle da consciência das pessoas mediante, né, a não mais produção dos filhos. Ou seja, um claro exemplo aí de destruição da família. Não sei se eu estou sendo claro, né? E quando o Kingsley Davis apresenta essa ideia, de imediato Rockefeller não aceita. No entanto, mais tarde, uma das suas alunas consegue, aí sim, colocar esse projeto na mesa novamente, e as fundações passam a aceitar essa ideia. Essa aluna do Kingsley Davis, que é a Adrienne Germain, ela vai percorrer o mundo inteiro, graças ao dinheiro investido dessas fundações, principalmente a Fundação Rockefeller, e vai passar a estudar todos os movimentos que existem no mundo que vão na mesma direção da proposta inicial do Kingsley Davis, né? Que é de dizer que não existe complementariedade entre o homem e a mulher. Se todo mundo acreditar que não há essa complementariedade, não temos filhos, logo nós temos um controle populacional. E aí que entra o segundo ponto. Então vamos elencar aqui na nossa mente. Primeiro ponto, proposta da sociologia. Qual que é a proposta da sociologia? Negar a complementariedade entre o homem e a mulher. Não é isso? E aí entra o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Quando a Adrienne Germain começa a buscar no mundo movimentos que estão na mesma direção da proposta do Dr. Kingsley Davis, ela encontra os movimentos feministas, que existem desde o final da década de 50 e que vão fazer muito sucesso na década de 60, né? Graças à liberdade sexual e tudo mais. E aí, quando nós chegamos às feministas, é aí que veio a surpresa da Adrienne Germain. Obrigado. Aí que veio a surpresa da Adrienne Germain. As feministas já estavam aceleradas em termos de teoria na proposta inicial do Dr. Kingsley Davis. Então, 3 feministas vão se destacar
no movimento revolucionário proposto por essa ideologia. Essas 3 feministas são as seguintes: a Kate Millett, a Simone de Beauvoir, né, e a Shulamit Firestone. Essas 3 feministas, elas montaram a base teórica do movimento feminista. Então existe, olha só que impressionante, existe uma relação profunda entre os movimentos feministas, a questão de gênero e a tentativa de não continuarmos com a família concebida pela complementariedade entre o homem e a mulher, né? E o que essas feministas vão dizer, né? Aqui a gente precisa tomar muita atenção para a gente perceber que nem sempre o movimento feminista, com um discurso aparentemente favorável à independência da mulher, à autonomia da mulher, todo mundo é a favor da autonomia da mulher, né? Todo mundo sabe que a mulher tem que ter igualdade de direitos, mas nem sempre os movimentos feministas, eles colocam isso como objetivo principal. Então é necessário também averiguarmos como é que funciona o movimento feminista nesse sentido, né? Então, a primeira das feministas é a Kate Millett. O que a Kate Millett vai propor? Ela vai propor um feminismo em tom de manifesto. Então, a Kate Millett, ela vai simbolizar o grito do feminismo, né? Então, as mulheres, quando elas gritam por mais justiça, esse grito originalmente nasceu com a teoria da Kate Millett, uma grande feminista. Então, das 3, a Kate Millett, ela funciona como o feminismo de manifesto, um feminismo de grito, o feminismo de ação revolucionária. Não sei se vocês estão compreendendo, né? E a bandeira que ela vai defender, principal, na verdade, são 2. A primeira é dizer que o Estado deve bancar a mulher e a criança para que ela não dependa mais economicamente do marido, né? Então, se a mulher ela for bancada pelo Estado, ela consegue a sua independência financeira e, não dependendo mais do marido, ela consegue, vamos dizer assim, se desvincular do poder opressor do marido. Compreende? Então, a primeira bandeira que ela levanta é essa, econômica. E a segunda bandeira que ela vai levantar já é uma bandeira voltada para a revolução sexual. Ela vai defender a tese de que a mulher tem que ter liberdade total em relação ao sexo. Ela tem que se satisfazer sexualmente como ela bem entender, né? Então, basicamente, é isso que a Kate Millett diz. Só que percebam o seguinte: um feminismo apenas em tom de grito, de manifesto, não funciona. É necessário também para esse feminismo, né, um tom filosófico, né, um tom mais teórico. E quem vai dar esse tom teórico é a francesa Simone de Beauvoir, né? Ela é até mais famosa, né, das feministas. A Simone de Beauvoir, para quem não conhece, foi casada com um filósofo pós-moderno chamado Jean-Paul Sartre, né? O criador do existencialismo ateu, não é isso? Que não cabe a gente trabalhar aqui a filosofia dele, mas o Sartre influenciou muito a teoria da Simone de Beauvoir, não é isso? E a Simone de Beauvoir, ela vai trazer uma base filosófica para o feminismo. Agora o feminismo passa a ser, né, um debate que acontece também dentro da academia, né? O feminismo que antes era só um grito, agora o feminismo também é debatido na academia. E a proposta da Simone de Beauvoir é uma proposta bem clara. Para não parecer, né, que eu sou aqui um teórico da conspiração, né, que está contra o movimento feminista, nós vamos rapidamente dar uma olhadinha num pedacinho do livro da Simone de Beauvoir para ver o que ela nos diz sobre a questão da mulher, né? Esse pedacinho que eu vou ler para vocês está localizado no seu livro mais famoso, intitulado O Segundo Sexo. Olha o que a Simone de Beauvoir diz. Ela vai dizer o seguinte, peraí, página 82, achei. Ela vai dizer o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto, que qualificam de feminino. Então, o que a Simone de Beauvoir está fazendo? O feminismo dela é um pouco mais radical, apesar de filosófico. Ela está dizendo que ser mulher independe da determinação biológica. Você não é mulher porque nasceu mulher. Você é mulher porque você se torna mulher. Ou seja,
você vai construindo dentro das suas relações existenciais a sua identidade feminina. Então perceba que a Simone de Beauvoir é a primeira filósofa a tratar a questão do sexo separada da determinação biológica. Vocês estão compreendendo? Então a mulher se faz mulher nas relações sociais. Percebam que essa ideia central vai influenciar a questão do gênero. Já já a gente vai chegar no gênero e vai ficar tudo muito claro para vocês. Está claro isso? E a terceira feminista é a Shulamit Firestone. A Shulamit Firestone pega o movimento feminista e transforma em algo muito mais sério. Por quê? Porque ela assume o feminismo como uma proposta ideológica, né? Quando você vai debater, conversar geralmente com algumas feministas, vocês percebem que muitas delas elas não gostam de trabalhar muito a Firestone, porque a Firestone, nos seus livros, ela deixa muito clara a proposta do feminismo. E a Shulamit Firestone, ela vai escrever um livro muito importante, chamado A Dialética do Sexo, onde ela coloca as cartas na mesa do feminismo, onde ela defende, inclusive, o incesto, né? Então você percebe que a ideia do gênero está sendo construída já a partir das feministas. Só para vocês terem uma ideia, toda a teoria da Firestone é baseada em 4 propostas. E não se assustem, as propostas são as seguintes, são propostas radicais, muito fortes, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse pedaço da filosofia da Firestone está baseado no livro A Dialética do Sexo. Eu sempre estou recorrendo à fonte primária para não parecer que é algo criado da minha cabeça, tá claro? A Shulamit Firestone, ela vai propor o seguinte para o movimento feminista. Percebam as propostas e olha o grau de ideologia que é o feminismo, pelo menos nesse tipo de feminismo. Olha o que diz a Firestone. Número 1, libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social, que está organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, que é a família. Então, o que ela está defendendo nesse primeiro ponto? A mulher enxerga a família como uma prisão, e ela deve se destituir da família para ganhar a sua liberdade. Então, uma ideia muito clara que a família aí se mostra como um obstáculo para a revolução proposta por ela. Eu não sei se eu estou sendo claro, né? Segundo ponto, diz ela, com isso atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada. 1, a reprodução das espécies pelas mulheres e a sua consequência. 2, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria o suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Então, ela assume aqui que a família é algo que deve ser destruído. Então, percebam que uma das raízes do gênero é ter a finalidade de destruir a família. Tá? 3, diz a Firestone, a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola, devem ser destruídas. Devemos destruir a escola. Então, olha só que coisa impressionante. Uma feminista propondo a destruição da escola, mas não jogar uma bomba na escola. Ela está promovendo aqui a destruição, né, do aspecto organizacional da escola. Não tendo mais série, não tendo mais nível de conhecimento, as crianças não sendo mais separadas pelo sexo biológico. Então, ela está promovendo aqui um caos dentro da escola, porque, segundo ela, se tiver um caos dentro da escola, nós modificamos a consciência das pessoas. Vocês estão compreendendo a proposta dela? Está claro? E, por último, que é o mais gritante, se preparem porque vocês vão ouvir. Diz a Firestone, liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada deve se tornar universal. Chamo a atenção para esse ponto. O que a Firestone está propondo? Olha que coisa incrível. Ela está dizendo o seguinte,
o amor não perpassa pela questão de alma e espírito. Você não se complementa com o outro através do amor espiritual. O amor deve ser rebaixado ao desejo sexual, plenamente sexual. Então, todas as satisfações vindas do desejo sexual devem ser atendidas. Então, as crianças devem ser, desde a idade mais tenra, iniciadas nas relações sexuais. Garotinho com garotinho, garotinho com garotinha, garotinha com garotinha, ou seja, criança com adulto, todas as manifestações sexuais são válidas pela proposta dela, porque, segundo ela, quanto mais nós iniciarmos a vida sexual na vida das crianças mais cedo, melhor vai ser para a revolução e para a igualdade de gêneros entre o homem e a mulher. Não sei se vocês estão compreendendo. Então, ela está promovendo aqui, né, uma bandeira clara à pedofilia e às relações sexuais polimorfamente diversas, de toda a natureza. Vocês estão entendendo? O negócio é pesado mesmo. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender. Pois bem, essas três feministas, elas montam, então, a base do feminismo, que mais tarde vai servir à questão do gênero. Então, já temos duas bases montadas. Da sociologia, que propõe a não complementariedade entre homem e mulher, e a base feminista, que propõe a revolução sexual radical, onde as crianças, desde cedo, devem ser, né, iniciadas na relação sexual, pois tudo para elas vem do prazer. No entanto, falta um terceiro ponto. Da onde vem a palavra gênero? Olha que coisa impressionante. O criador da ideia gênero foi um psicólogo norte-americano chamado John Money. Né? John Money. O que o John Money dizia? Preste atenção que isso aqui é muito importante para a nossa palestra. O John Money dizia o seguinte, existem duas maneiras para você falar sobre sexualidade. Você tem o plano biológico, ou seja, você nasce como homem ou mulher em relação ao seu corpo, e você tem também o gênero. O gênero é uma outra coisa completamente diferente. O que seria o gênero? O gênero, segundo John Money, é a construção social que você faz, completamente desvinculada da determinação biológica. Então, por exemplo, eu posso ser uma mulher no corpo de um homem. Então, desde o momento que eu nasci até o dia de hoje, através das minhas relações sociais, eu criei uma identidade de gênero através das minhas relações como mulher. Então, na verdade, eu poderia me apresentar aqui como uma mulher no corpo do homem. Percebam, então, que o gênero é uma mera, podemos dizer assim, criação que vem das relações sociais que eu tenho desde o momento que eu nasci até hoje. Então, se minha família me criou como menina, eu vou me reconhecer como menina, completamente separado do sexo biológico que diz que eu sou homem, né? Que eu sou menino, no caso. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, ele vai criar essa ideia de gênero que é construída socialmente. Só que olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Quando o John Money cria esse conceito, ele precisa provar que esse conceito funciona. Então, o que acontecia? O John Money, nesse período, ali por volta da década de 60, ele ia em todos os programas de televisão da TV norte-americana para apresentar suas ideias. E, obviamente, aquilo dava muita audiência. E aí um casal lá do Canadá, que é o casal Heimer, né, entrou em contato com um desses programas, e olha que coisa impressionante. Esse casal estava passando por uma dificuldade muito grande. Eles haviam acabado de ter 2 filhos, né, que são gêmeos, o Bruce e o Brian, 2 filhos do sexo masculino. E aí, quando eles tinham 7 meses, esse casal foi fazer uma operação nos 2 filhos, um processo de circuncisão, no qual deu totalmente errado. E o órgão sexual do primeiro garoto, Bruce, foi totalmente destruído nesse processo. E aí o órgão sexual dele masculino virou um pedaço de carvão que foi se desintegrando com o tempo. Quando eles viram no programa o Dr. John Money falando das maravilhas do gênero, essa família procurou o Dr. John Money, né, para melhorar lá a situação deles, que não era a melhor possível. E o John Money vai propor o seguinte para o casal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos terminar de extirpar o órgão sexual masculino e vamos implementar no lugar uma vagina. Olha que coisa impressionante. E vocês vão criá-lo, a partir de hoje, não mais como Bruce, mas como Brenda. Vocês vão criá-lo como menina,
compreendem? Para comprovar a tese dele, de que o gênero é uma construção social. No entanto, o experimento dá muito errado, né? As crianças vão crescendo, o Bruce, que agora é Brenda, ele não consegue se reconhecer, ele não acha que ele é do sexo feminino, ele tem problemas na escola, problemas de relacionamento, não faz amizades, e aí o futuro dessa família é o futuro mais negro possível, né? A mãe entra em depressão, o pai vira alcoólatra, o outro filho também afetou o outro filho entra no mundo das drogas e acaba se suicidando um pouco tempo depois, e a Brenda, pelo ano de 2003, 2004, também comete o suicídio. Resumo da ópera, o experimento deu muito errado. O que o John Money faz, então? Ele publica um livro intitulado Meninos e Meninas, Homens e Mulheres, dizendo das maravilhas que foi o experimento. Ou seja, ele está mentindo, né? O experimento deu tudo errado e ele vende uma ideia contrária ao experimento. Esse livro vai cair na mão de várias feministas e filósofos da época e o gênero começa a ser debatido pela própria palavra dentro dos meios universitários. Está todo mundo acompanhando o raciocínio? Então, agora nós temos 3 pilares sobre o gênero, não é isso? O pilar sociológico, que quer desconstruir a ideia de que o homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. A base feminista, que quer defender a revolução sexual desde a mais tenra idade, as crianças devem ser iniciadas sexualmente desde sempre. E a palavra gênero, a ideia de gênero que surge com John Money, que, na verdade, no experimento real, acaba não dando certo. Está todo mundo acompanhando o raciocínio? Diante disso, chegamos ao quarto ponto, quarto e último, que é o ponto voltado para a filosofia. Qual é a base filosófica da questão do gênero? Para a gente entender isso, a gente tem que entender primeiro o que é filosofia. Tá? Existem 2 filosofias na história da filosofia, podemos dizer assim. Aliás, foi até tema da palestra do ano passado. Existe uma primeira filosofia que surgiu na Grécia e que também trafega na Idade Média, que é chamada de filosofia perene. Essa filosofia busca a verdade. Então, qual é o objetivo do filósofo? Buscar a verdade. E tem uma segunda filosofia que nasce no Renascimento, que entra na modernidade e nos dias de hoje, que é uma filosofia que vai dizer que a verdade não existe. A verdade não existe nenhuma verdade, nenhuma comprovação que a verdade possa existir e que tudo é relativo. É uma filosofia mais subjetiva, não sei se vocês estão compreendendo. O que vai acontecer? Adivinhem, a base filosófica do gênero não vai ser a primeira, vai ser a segunda, que vai dizer que tudo é relativo. Né? E da onde surge essa filosofia que vai dar corpo teórico à ideologia de gênero? Essa filosofia vai surgir há algum tempo atrás, através do filósofo sociólogo Karl Marx. Né? Karl Marx, eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar, ou já deve ter estudado também, é um filósofo muito influente, ainda hoje. Se vocês entrarem nas universidades e averiguar os cursos de humanas, é um filósofo até hoje muito estudado. Né? O Karl Marx, ele tinha uma ideia central, ele dizia o seguinte, olha, não é papel da filosofia buscar a verdade, entender o mundo. O papel da filosofia é transformar o mundo, mudar o mundo. Né? Buscar a justiça social através, né, do debate, através da luta. Né? Quanto mais você colocar as ideias em luta, mais você vai estar em busca da justiça social. Então, basicamente, a ideia do Marx é essa. Não convém aprofundar aqui, mas o Marx, na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, presta atenção. Se a natureza do homem é o trabalho, olha só, presta atenção na ideia dele, como é que isso tem a ver com gênero, olha. Se a natureza do homem é o trabalho, ou seja, todo homem nasce para, através de um esforço físico e intelectual, modificar a natureza para produzir um bem de consumo, se a natureza do homem é essa, então todas as relações sociais acontecem nos meios de trabalho. Então, se você está trabalhando, você está cumprindo com a sua humanidade. Só que o que o Marx está percebendo? Presta atenção. Ao estudar a história das sociedades, Marx conclui o seguinte: o homem, para ser feliz, ele tem que trabalhar, produzir e consumir. Só que nas sociedades não é isso que acontece. Em todas as sociedades há uma espécie de injustiça social,
onde alguns que se recusam a trabalhar usufruem os bens produzidos. Compreendem? Então, quem é que está produzindo esse bem? São os trabalhadores. Mas os trabalhadores mesmos, eles não conseguem usufruir os bens produzidos. Então, toda a sociedade é calcada em duas classes. Os opressores, que não trabalham e consomem os bens, que detêm ali os meios de produção, e os trabalhadores, que na hora de usufruir os bens não conseguem usufruir. Então, há uma injustiça social. Então, toda a sociedade você vai ter o opressor e o oprimido, independente da época histórica. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que as sociedades se transformam quando o oprimido se revolta contra o opressor. Então, quando o oprimido se revolta contra o opressor, esse oprimido na sociedade seguinte passa a ser o novo opressor e nasce ali uma nova classe de oprimidos. Basicamente é isso que ele defende. O que isso tem a ver com gênero? O que isso tem a ver com gênero? Olha que coisa impressionante. Marx, no final da vida, vai começar a escrever um livro chamado Da Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E ele não consegue terminar esse livro, ele morre antes. Quem continua esse livro? Seu parceiro Engels. Esse livro ele é meio obscuro, né, no cenário da discussão pública. Né? Mas o que diz esse livro? Olha que doideira. O Marx percebeu o seguinte nesse livro. Ele percebeu que só vamos ter justiça social se nós destruirmos a noção de propriedade privada. Então, ao invés de eu ter as minhas coisas, é necessário que eu trabalhe para que as coisas que eu produzi possam ser usufruídas por todos que também trabalham. Então, não existe a ideia de posse, não existe a ideia de propriedade. Eureka! Se eu destruir a propriedade, eu consigo trazer a justiça social. No entanto, nesse livro, qual é a conclusão que ele chega? Ele chega à conclusão que a primeira propriedade privada que existe, que causa a injustiça social, é a família. Ora, se devemos destruir a propriedade privada, então devemos destruir o quê? A família. Né? Então, para a justiça social acontecer, a família deve ser destruída. Da onde ele tira essa ideia? Segundo Marx, em tribos muito antigas, essas tribos viviam uma espécie de paraíso na terra porque não tinham ideia de propriedade. A mulher da tribo tinha relação sexual com todos da tribo, então quando ela engravidava, não se sabia quem era o pai. Então o pai não tinha como buscar a criança como se fosse um bem ou sua propriedade. Portanto, não havia noção de propriedade, visto que essa criança crescia, ganhava sua autonomia e não se sabia nunca de quem era o pai. Então não tinha a noção de patrimônio. Compreendem a questão? Então não tinha noção de propriedade. O que o Marx vai dizer? O Marx vai dizer que a injustiça começa quando o homem exige da mulher uma fidelidade. Então, quando o homem exige da mulher uma fidelidade, ao nascer o filho, ele sabe que é o pai, e ele vai entender a mulher e o filho como propriedade dele. Nasce ali a desigualdade. Ora, se a desigualdade nasce na família, vamos então destruir a família. Vocês estão compreendendo? Está claro? O que vai acontecer? Essa ideia de Marx vai entrar e vai permear as principais ideias filosóficas, e aí vários filósofos pós-modernos vão utilizar essa ideia da destruição da família. E aí tem vários, tem a Escola de Frankfurt, Derrida, Saussure, um monte de filósofos pós-modernos que merecem sim o nosso estudo. Só que dentre eles, um vai se destacar. Você já deve ter ouvido falar o nome dele também. É um filósofo francês pós-moderno chamado Michel Foucault. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O Foucault ele tem uma teoria que é a seguinte, ele vai dizer o seguinte, olha, todo ser humano só pode ser feliz quando ele consegue satisfazer os seus desejos. Então, todo desejo que aparece no meu corpo, eu devo satisfazê-lo. Então, o meu corpo é um corpo que deseja as coisas. Percebem? Então, ele vai defender a tese de que o homem é feliz quando satisfaz seus desejos de qualquer natureza. E aí, o que o Foucault vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, na nossa sociedade não tem muito como ser feliz. Porque as instituições, como a família, como o Estado, como a escola, elas vão tolir a nossa liberdade na satisfação dos desejos. Elas vão nos ensinar uma moral, um discurso de verdade, que na realidade é um discurso de poder, que quer, na verdade, transformar o nosso corpo desejante em um corpo dócil, em um corpo calmo, em um corpo que não deseja nada.
Então, nós não devemos entrar nessa ladainha colocada pela família, pelo Estado, pela escola e pela religião. Eles estão mentindo para nós. Basicamente, é essa a tese do Foucault. Então, ele vai identificar as instituições como discursos. Então, se esses discursos entrarem na nossa mente, nós deixamos de desejar as coisas. O que o Foucault vai propor, então? Vamos destruir as instituições. Vamos destruir esses discursos. Mas espera aí, Foucault, como é que se destrói essas instituições que vêm de longa data e que estruturam a sociedade? E aí Foucault é claro e nítido. Ele vai dizer o seguinte, simples. Vamos buscar a origem desses discursos, elaborar um método genealógico e, no meio do caminho, vamos desconstruindo esses discursos. Vamos explodir as instituições de dentro para fora. Vamos entrar dentro da igreja, dentro da família e mudar o discurso dessas instituições, destruindo-as de dentro para fora. Não sei se vocês estão compreendendo. Resumo da ópera. Vai ser essa ideia, a ideia central do gênero. Então, o que vai acontecer? A base do gênero está formada. Sociologia, política através das feministas, o gênero que foi criado por John Money e a base filosófica. E aí, o que vai acontecer? Agora que eu quero que vocês prestem muita atenção. Vai surgir uma pensadora que até hoje é ativa e participa muito da tentativa de incluir o gênero em todos os tecidos sociais do mundo inteiro, que é a Judith Butler, né? Esse livro que está aqui na minha mão é a Bíblia do Gênero. Tudo que você quiser entender o que é o gênero hoje está escrito aqui. O título do livro é Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. O que a Judith Butler vai fazer? Ela vai pegar esses 4 pontos que eu elenquei para vocês e vai construir a tese final do gênero. Agora sim podemos saber realmente o que é o gênero. Tá claro? E aí a Judith Butler, ela vai dizer o seguinte, olha, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que falar para as feministas que o discurso foi muito bom para nós conseguirmos vitórias nas nossas lutas. No entanto, agora devemos assumir que o feminismo é apenas uma estratégia política que deve ser vencido. Porque na cabeça da Judith Butler, que é a criadora do gênero do qual nós estamos discutindo hoje em dia, para Judith Butler, o feminismo tem um erro, tem um problema. Que problema é esse? Simples. Se eu afirmo a identidade da mulher, presta atenção, se eu afirmo a identidade da mulher, automaticamente estou afirmando também a identidade do homem. Porque o homem passa a ser o inimigo da mulher. E o gênero não é nada disso. Ora, Judith Butler, o que é então o gênero? E a Judith Butler responde. Olha o que ela vai dizer. Ela vai dizer que o gênero é uma construção tresloucada da imaginação humana, que não tem nada a ver com sexualidade. Gênero é o seguinte, gênero é uma performance que eu assumo no teatro da vida, no qual eu posso ser o que eu quiser. É a imaginação solta, sem a organização da inteligência e da razão. Eu gosto muito de uma frase da Santa Teresa d'Ávila, que ela chama a imaginação de la louca de la casa, né? A louca do corpo humano. Porque todo mundo aqui imagina as coisas. Se você deixar a imaginação solta, você pensa as coisas do arco da velha, né? Você até parece maluco para você mesmo. Por isso que nós devemos usar a razão para organizar a imaginação. Mas a proposta da Judith Butler é completamente diferente. Olha o que ela está dizendo. Devemos deixar a imaginação agir sem nenhum tipo de regra. Não existe a verdade, não existe a razão, não existe determinação biológica. Tudo isso é mero discurso de poder. O que devemos fazer é subverter esses discursos, deixando a imaginação solta e fluida. Resumo da ópera. Se eu quiser, nesse exato momento, ser uma criança de 6 anos, eu vou declarar isso para vocês e todos vocês vão ter de respeitar essa minha decisão da imaginação. A partir de agora, sou uma criança de 6 anos. Então, vou me comportar como uma criança de 6 anos. Percebam que isso não tem nada a ver com psicologia, com biologia, muito pelo contrário. Ela está propondo a criatividade enlouquecida da imaginação. Você pode ser o que você quiser. Se vocês digitarem no Google experiências de gênero, você vai ver pessoas que pediram ao Estado, por exemplo, para poder casar com uma árvore.
Você vai ter pessoas que tatuou escamas no corpo inteiro, implementou chifres na testa e tentou implementar asas nas protuberâncias das costas para ser um dragão. Você vai ter casos de países que o gênero já foi aceito, então você vai ter banheiros de gênero, porque raciocinem comigo, se o gênero depende da imaginação tresloucada, não tem como construir um banheiro para cada gênero. Seriam infinitos gêneros possíveis. Então eles constroem banheiros de gênero, que é um banheiro só, onde mulheres, homens, crianças, pessoas que acham que é um cavalo, pessoas que acham que é uma criança, ou seja, todo mundo maluco entra dentro desse banheiro. Por exemplo, na Suécia, isso acabou ocasionando aumento de quase 1000% no abuso contra a mulher, né? Então, as experiências que são aplicadas do gênero nesses países são experiências trágicas, porque isso está destruindo as relações sociais voltadas pelas instituições que organizavam a sociedade, né? Para a gente entender isso melhor, vamos a algumas partes do livro da Judith Butler, que eu quero que vocês prestem muita atenção, eu vou ler com muito cuidado, para não parecer que eu sou aqui um teórico da conspiração, né, que estou aqui contra o gênero, né? Percebam bem, de maneira muito clara, o que a Judith Butler vai dizer sobre o gênero. Olha o que ela vai dizer. Só um segundo. Olha o que ela diz. Ser de um dado sexo não implica necessariamente ser de um dado gênero. Corpos sexuados podem dar ensejo a uma variedade de gêneros diferentes. Se o sexo não limita o gênero, talvez haja gêneros que não são de forma alguma limitados pela aparente dualidade do sexo. Então você pode ser o que você quiser. Se o gênero é algo que a pessoa se torna, então o próprio gênero é uma espécie de devir ou atividade, e não deve ser concebido como substantivo, mas antes como uma ação incessante e repetida de algum tipo. Então, se hoje eu me sinto uma mulher, daqui a meia hora eu posso me sentir uma criança, daqui a 2 horas eu posso me sentir um dragão, daqui a 4 horas eu posso me sentir, sei lá, um shampoo. Eu não estou brincando, não estou zoando, isso é verdade. Então, a tentativa de implementar as ideias do gênero no tecido social, geralmente, essa tentativa ela é efetivada nas escolas. Por quê? Se você analisar as crianças e perceber, a maioria aqui deve ter filho, já deve ter contato, obviamente, com crianças, uma característica que é bem clara nas crianças é a seguinte: as crianças trabalham pura e simplesmente com o desejo e com a imaginação. Elas não têm uma razão formada para saber o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, não é isso? Ela não consegue organizar a própria imaginação. Então, qual é o plano da Judith Butler? É tentar trazer a ideologia de gênero dentro do tecido social através das escolas. Através das escolas. Por quê? Porque a criança não vai ter, né, a resistência necessária a esse novo tipo de ideia. Então ela vai poder trafegar ali nessas ideias loucas trazidas pela Judith Butler. Resumo da ópera, então, para eu não ficar muito longo, para depois a gente ter um bate-papo que eu acho que é mais proveitoso. O gênero seria a negação da verdade, a negação do eu, a negação da predeterminação biológica, a negação de tudo aquilo que nós captamos como verdadeiro. Então, se é a negação de tudo, o que a Judith Butler está afirmando que é o gênero? Simples. Ela está afirmando que o gênero é produto treslocado, enlouquecido da nossa imaginação, no qual nós podemos ser o que quisermos, independente se aquilo condiz com a realidade ou não. Então, a Judith Butler está propondo que, se o gênero entrar no tecido social, ela vai conseguir desconstruir a verdade, desconstruir as instituições e, principalmente, desconstruir aquilo que nós chamamos de realidade. Tá claro? Eu não sei se eu fui claro. Se vocês averiguarem no Google, né, que tem muitos relatos de experiência, vocês vão perceber que há um destaque maior na Suécia, né? Na Suécia e no Canadá. Estão acontecendo coisas por conta da influência do gênero que são muito pesadas. Teve um caso, por exemplo, de pais que estavam se recusando a levar o filho para a escola por conta do ensino do gênero. O Estado canadense, e o sueco também teve um caso, pediu a guarda dos filhos. Então, os pais iriam perder a guarda dos filhos
mediante a negação da implementação do gênero na cabeça das crianças. Então, o que está acontecendo no mundo de hoje é algo muito sério, muito sério. As famílias estão sendo desintegradas e as crianças estão se separando dos pais. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não averiguarmos realmente, estudarmos essas questões dos gêneros, lendo essa bibliografia de maneira bem cuidadosa, nós vamos entrar também nessa ideologia e eles vão sempre dizer que o gênero existe para a igualdade dos sexos. Isso é um engodo, não é nada disso. A proposta real é a negação da verdade, a negação do eu e a negação de tudo aquilo que nós chamamos de realidade. Tá claro, gente? Tudo bem? Então, muito obrigado. Valeu. Ali, uso. A gente tem pano para muita manga. E uma discussão bastante consistente. Esse cara está trazendo para cá um meio de reflexão que pode e deve gerar conceitos associativos e restritivos. Pessoas que vão dizer, não, ele está exagerando. E pessoas que vão dizer, como eu nunca pensei dessa forma.